Olá, Paulo Henrique, o PH da Fismate com você em mais um vídeo. E hoje o nosso vídeo é sobre linguagem quântica. Foi esse o nome que eu dei para o nosso vídeo, para a discussão que nós vamos fazer. Então veja, para iniciar eu quero te mostrar um conceito que está presente neste livro aqui, que é um livro muito conhecido pelo pessoal da pedagogia, A Construção do Pensamento da Linguagem, ou simplesmente o pensamento e a linguagem do Vygotsky. Escuta só esse pequeno trecho que eu vou ler e a gente vai conversar um pouco mais. Olha só. A relação entre o homem e o mundo passa pela mediação do discurso, pela formação de ideias e pensamentos através dos quais o homem apreende o mundo e atua sobre ele. Recebe a palavra do mundo sobre si mesmo e sobre ele, homem, e funda a sua própria palavra sobre este mundo. Pois é, estamos falando da palavra. E falando da palavra, a gente vai falar da construção conceitual. E talvez você esteja se perguntando o que isso tem a ver com a mecânica quântica. É isso que eu quero te mostrar hoje. Mas antes, tá gostando do vídeo? Deixa eu te dar um recado aqui. Considera fazer parte do nosso canal do Telegram. Entra aqui, tem um link na descrição e aí você não vai perder nenhum vídeo que nós trouxemos aqui no canal. Além do mais, você vai poder pegar 2 e-books que nós temos lá gratuitamente. Um e-book é sobre tempo e espaço na física quântica, na relatividade e na cosmologia, e o outro é Física Quântica, uma realidade oculta. Os 2 e-books, se você entrando no canal do Telegram, você vai conseguir baixar. Considere entrar no canal e fazer parte desse trabalho de divulgação científica. Então veja, eu comecei falando do Vygotsky. Agora a gente vai fazer uma outra discussão. Eu vou te mostrar um outro episódio e um episódio histórico. Mas antes eu preciso que você relembre, a gente precisa relembrar aqui os modelos atômicos. Então eu vou mostrar um pouquinho para você, só para você relembrar os modelos atômicos e como que eles foram construídos. E aí depois a gente vai amarrar essas duas coisas e você vai entender que raios o Vygotsky tem a ver com essa coisa dos modelos atômicos e da construção da mecânica quântica. Dá uma olhada nos modelos atômicos aí. Vamos falar um pouquinho dos modelos atômicos. Então veja, temos alguns modelos aqui. Vou voltar aqui, um modelo chamado de modelo de bola de bilhar, que é anterior a Thomson. Então é uma estrutura totalmente concentrada e muito densa. Na escola talvez você tenha a lembrança do modelo de Thomson, que é esse modelo do pudim de passas. A ideia do pudim, né? Você teria toda uma estrutura positiva enfincada com os negativos elétrons. Então aí você tem aqui, eu tenho um canhãozinho de fóton, enviando fóton, e aqui será a estrutura mais interna. Quando se começou a pensar em outros modelos, o modelo do sistema solar, veja, vou até retornar aqui para que você veja novamente. Se a força elétrica, se no centro você tem o positivo, o próton, no núcleo, e no entorno o elétron, a força elétrica é uma força atrativa. Então, em tese, aconteceria isso aqui. Ele giraria e cairia no núcleo. Bohr fez um primeiro ajuste neste modelo, né? Já um modelo a partir do trabalho de Rutherford, que era um modelo planetário. E aí que entra a questão da linguagem, porque você utilizou todo um conceito clássico para poder explicar algo que tinha seus limites observacionais. E uma das críticas que Heisenberg vai fazer é justamente sobre esses limites observacionais. Bohr começou a introduzir a ideia de órbitas permitidas, mas você tinha a ideia de órbita, a ideia de distância, então um modelo baseado numa linguagem clássica, numa conceituação clássica. Depois veio o modelo de de Broglie, que era um modelo onde você tinha uma oscilação, o elétron também representava uma onda oscilando, e aí isso acabou desencadeando toda a mecânica ondulatória desenvolvida por Schrödinger.
e o próprio modelo de Schrödinger, que era um modelo que você tinha regiões onduladas com diferentes níveis de energia. Então essas ondulações eram dadas por uma equação, que era a equação de Schrödinger, que representava esta ondulação. Então essa é a evolução do modelo clássico ao modelo quântico. Então o limite da passagem do conceito clássico para o conceito quântico se dá aqui no modelo de Bohr, e é essa discussão que Bohr tem, discussão no bom sentido, né, que Bohr tem com a Heisenberg, quando Heisenberg questiona se os conceitos clássicos não eram limitados para poder dar uma explicação quântica ao modelo atômico. Falando dos modelos atômicos, 1897 está aí o modelo de J.J. Thomson, conhecido como modelo do pudim de passas, onde você tem toda uma estrutura positiva, que se fosse o pudim, com as passas, né? A uva passa, que seriam os elétrons colocados nesse modelo. Então esta era a ideia vinda de J.J. Thomson, 1897. Esse modelo foi alterado. Então você tem o modelo por conta do experimento de Rutherford. O modelo foi alterado para este modelo, que é o modelo planetário. Veja, é um modelo já planetário, os elétrons em órbitas circulares no entorno do núcleo, onde você tem os prótons, a carga positiva. Isso se dá por um experimento de Rutherford, onde ele observou a passagem de elétrons por regiões que ele identificou como vazio. Por isso que ele acaba trazendo esse tipo de modelo, isso em 1911. Em 1913, Bohr tenta dar um tratamento para este modelo, tentando entender por que um núcleo positivo e um elétron negativo, o elétron não espirala e cai no núcleo. Então ele entende o modelo planetário, mas ele coloca alguns conceitos aqui, como os conceitos de órbitas permitidas. Então, para você trocar de órbita, você precisa perder ou ganhar energia, mas ele mantém muitos conceitos clássicos, como o próprio conceito de órbita, raio da órbita, tendo no fundo uma visão filosófica determinista do modelo atômico. Isso em 1913, Niels Bohr. Já em 16, o Sommerfeld, também ainda baseado numa ideia planetária, a gente pode chamar aqui o Kepler, pensando nas órbitas elípticas. Então ele coloca os elétrons em órbitas elípticas em torno de um núcleo de próton e nêutron. Então aí você tem, claro que aqui eu estou já falando próton e nêutron de uma forma um pouco mais próxima a nós, né? Um nêutron ele aparece aí depois, né? Mas um núcleo positivo e a sua eletrosfera com os elétrons, que são os negativos, e as órbitas elípticas, lembrando um pouquinho o sistema planetário de Kepler. Aqui você já vê a ideia de Schrödinger, que tem uma ideia já voltada em regiões onduladas, onde o elétron não podia ser exatamente determinado. Aí vem um pouquinho de Schrödinger, um pouco de Heisenberg, com a ideia das regiões energéticas e os saltos quânticos, para poder mostrar que existe um realismo neste modelo mais próximo à observação do que o sistema planetário. Então estes são os modelos atômicos e um pouquinho dessa evolução. Então olha só, em 1922, o Werner Heisenberg já estava sob orientação do professor Sommerfeld. E ele foi se encontrar, os dois, né, Sommerfeld e Heisenberg, se encontraram com Niels Bohr, conversaram muito sobre mecânica quântica, e Bohr acabou convidando Heisenberg, que era um estudante muito jovem naquele período, a ir até Copenhague, no instituto que ele já tinha lá, instituto que hoje é Instituto Niels Bohr, para poderem passar uma temporada conversando um pouco sobre mecânica quântica. O Heisenberg, ele olhava Bohr, né? Ele faz um relato desse tipo, ele olhava Bohr, uma pessoa muito centrada,
muito intuitiva, pensava muito para poder colocar cada palavra e explicar o modelo atômico de Bohr, que tinha relações com o entendimento da mecânica quântica que se desenvolvia naquele período. O Ratzenberger acaba, numa conversa com Bohr diz para ele que é difícil você nomear algumas coisas. O Ratzenberger chega a questioná-lo se não era complicado você fazer uma aplicação na mecânica quântica a partir de conceitos clássicos. Então você nomeava algumas coisas na mecânica quântica você nomeia as coisas a partir daquilo que você conhece, tendo referência na mecânica newtoniana. Então este vídeo que nós passamos rapidinho sobre os modelos atômicos, você vê que a ideia das órbitas, o modelo planetário, a ideia de raio, toda essa ideia é uma ideia que vem da mecânica quântica, do entendimento, da mecânica clássica, do entendimento clássico de mundo. E Ratzenberger, neste momento, ele fala que é aí que está o problema, que é aí que nós temos que romper, ele usa a palavra ruptura, nós temos que romper com essa linguagem clássica e desenvolver uma linguagem quântica de uma maneira diferente de olhar essas questões. Ele se incomodava com as questões de momento, velocidade, energia, tal, etc. Como ressignificar isso? E aí que entra essa história que nós estávamos falando de Vygotsky, né? Que nossa construção conceitual se dá a partir do desenvolvimento da linguagem. A nossa relação, né, de homem e mundo é mediada pela palavra, é mediada por essa construção. Então Niels Bohr não conseguia caracterizar o modelo e aquele fenômeno que ele estava descrevendo de uma outra maneira a não ser daquela maneira que ele conhecia. E aí aparece o Ratzenberger com uma outra maneira de ver o mundo e ele percebe que este é um problema, que o modelo está ficando limitado porque ele está limitado pela conceituação clássica que a gente traz para um modelo que tem uma outra maneira de interagir e é um outro, digamos, estado da natureza dentro da realidade. E Ratzenberger tinha uma preocupação muito grande que esse modelo não conferia a realidade. Então ele não podia imaginar que lá no mundo microscópico você teria pequenos sistemas planetários. Isso não fazia o mínimo sentido para ele. Então ele entendia que ele precisava mudar. E foi justamente esse o salto que ele deu com a mecânica matricial, onde ele traz o princípio da incerteza, em que o elétron não tem mais uma posição definida, e você não fala mais de órbita, e você fala assim de níveis de energia. Ele trata isso com uma álgebra bem específica, que lida com essas questões, mas a tal da distância de cada nível de energia não é uma distância orbital em si. Então o salto se dá de um... E aí a construção conceitual, né, aparece o conceito de salto quântico, justamente porque ele tem que usar uma nova maneira de construir o conceito a partir de uma linguagem nova com conceitos novos. E aí a gente podia estender essa conversa para Schrödinger, por exemplo, com o psi, uma outra maneira de entender isso. Mas veja, a quântica ela tem uma linguagem, emaranhamento, salto quântico, decorrência, uma série de conceitos, dualidade, onda-partícula, que são ressignificados dentro de uma nova ciência, digamos assim, de uma física diferente, que estava nascendo naquele período, que era uma física muito mais abrangente, onde a física clássica passava a ser um caso particular e ela um caso muito mais abrangente. Então essa ruptura que Werner Ratzenberger acaba trazendo para essa discussão tem a ver com a construção conceitual que a gente encontra no livro de Vygotsky. Lá no livro de Vygotsky ele vai dizer assim, quer ver? Tem um trechinho aqui no final que também vale a pena a gente dar uma olhadinha. Ele fala assim: entretanto, como procuramos demonstrar desde o início da nossa investigação, seria incorreto conceber o pensamento e a linguagem como dois processos em relação externa entre si,
como duas forças independentes que fluem e atuam paralelamente uma à outra ou se cruzam em determinados pontos da sua trajetória, entrando em interação mecânica. A ausência de um vínculo primário entre o pensamento e a palavra não significa de maneira nenhuma que este vínculo só possa surgir com ligação externa entre dois tipos essencialmente heterogêneos de atividade da nossa consciência. Só mais um trecho aí que ele fala então a origem, né, dessa história do pensamento. Ele investigava o desenvolvimento a partir do desenvolvimento do pensamento científico, como que as crianças aprendiam, a diferença a complexidade de um conceito científico e a diferença da concepção de conceitos espontâneos, comuns, né? Como se dava essa construção, e o desenvolvimento da linguagem está extremamente ligado ao desenvolvimento conceitual. Então, muitas vezes, quando nós falamos com nossos alunos em sala de aula, falta um pouco de traquejo matemático, falta uma linguagem, falta conceito, falta essa construção. Assim como, eu não vou dizer que faltou para Bohr, mas talvez Ratzenberg, já mais novo, tendo vivenciado, né, tendo a vida dele já dentro de uma mecânica quântica existente, conseguiu enxergar a necessidade de a gente ter uma linguagem diferente. E é essa ruptura que ele traz, e aí nasce todo um alfabeto novo, digamos assim, todo um conceito, uma construção conceitual nova a partir do desenvolvimento conceitual da mecânica quântica. Era essa conversa que eu queria ter com você hoje. Veja aí como as coisas se conectam, né? Então, tá lá Vygotsky fazendo uma análise de como nós aprendemos e um episódio de uma conversa de Bohr e Ratzenberg, em 1922, mostra como é necessário e como se processa, né, a construção de novos conceitos. Se você gostou, se você gosta dessas nossas reflexões, deixa teu like aí, se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso vídeo e considera lá fazer parte do nosso canal Telegram, onde você vai poder pegar o teu e-book gratuito e receber notificações dos nossos vídeos. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.